O dinheiro eu guardava. Do nada chegou com o Camaro. E eu já era famoso, velho. Trabalhava na obra, já era famoso. Tanto que a festa do 1 milhão de inscritos dele foi muito legal. Foi na frente da oficina e foi todo mundo de moto. 1 milhão de inscritos? 1 milhão de inscritos, mano. Aí, ó, só chora. Eu já viajava com você e era tão legal a gente poder registrar. E eu olhava você 5 anos atrás e eu falava, olha que massa, ele lembra. Tipo, então, please, eu quero fazer do meu canal uma memória. Meu canal é um livro da minha vida, tá ligado? Não é à toa que você fala, Renato comprou uma Ferrari. É a evolução da minha vida. Devo voltar no meu canal 7 anos atrás, você vai ver que eu tô numa CG indo pra escola. Só fui conhecer o Renato como canal dele, porque ele escondia o rosto. Quando ele comprou o Camaro. Só lá eu fui saber que ele tinha um canal. Eu já tinha 700 mil inscritos, eu tava na obra. Sério? Uhum. Graças ao ensinamento do Renato, aprendeu com ele, mano. Foi, não tem o que falar. Obrigado. Então o curso saiu hoje, gente. Eu encontrei um público gigantesco que gostava da mesma coisa que eu gostava, que era de lendas, casa abandonada.